Boa noite, a paz, pode se assentarem. Ai, nossa, como é difícil estar aqui. É impossível falar de família e não compartilhar com a igreja como a nossa família tem sido perante Deus. E eu vou convidar o meu esposo hoje, vai estar aqui do meu lado hoje. Embora é uma rede de mulheres, mas é impossível falar de família sozinha, porque família é constituída por pai, mãe e filho. Eu convido a todos a abrir a Bíblia. Vou estar lendo a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5 e 6. Antes de estar lendo a palavra, eu vou estar fazendo uma oração que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que todos fechassem os olhos também e pudessem orar também pela sua família e refletir. O que você tem feito para a sua família nessa noite? Amém? Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha vida, aquilo que Tu queres, Pai. Que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, possa estar refletindo, Senhor, possa estar entrando, Senhor, também no coração de muitas famílias aqui representadas essa noite, Papaizinho querido. Eu creio, Senhor, que muitas famílias serão restauradas, serão curadas, Senhor. Assim como a minha família foi tratada, Senhor, eu creio que muitas outras daqui sairão também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 5, fala assim: pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Eu vou estar falando essa noite de Sara e Abraão. Quem foi Sara? Também eu vou estar lendo lá em Gênesis, no capítulo 12, que conta também a história de Sara. E eu vou estar falando sobre Abraão. Na verdade, não é uma rede de casais que vai parecer, mas é algo que um dia eu estava orando aqui, conversando com a minha esposa sobre o que ministrado. Eu já tinha colocado algumas palavras no coração dela, e numa oração que eu estava fazendo, Deus me mostrou a vida de Abraão e Sara, né? Como a gente ia falar de famílias, sobre conquistas, sobre perseverar, né? Deus me mostrou uma família que na Bíblia é uma referência, não só de acertos como de erros também. Então foi quando eu falei para minha esposa: nós dois vamos ministrar, mas a rede de mulheres, mas foi o que Deus falou para mim. A gente não está criando assim nada de diferente, a gente está seguindo só aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Em Gênesis 12, fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Então, aqui está falando da história de Abraão. E eu quero falar sobre Sara. Quem que foi Sara? Sara, embora ela desobedeceu a Deus por muitas vezes, Deus deu uma promessa para ela, que ela ia gerar um filho. E ela, quando Deus falou com Abraão e estava numa tenda, e ela ouviu, ela riu. Ela não creu que naquele momento ela poderia gerar um filho, porque ela era uma mulher estéril. E naquela época, uma mulher estéril era sinônimo de vergonha. Porque como
como poderia ser estéril? A esposa de Abraão, uma moça muito bonita, e aí Deus revelou a Abraão, e ela acabou que seguindo da forma dela, não assim, desobedecendo, assim, não crendo, né, assim, que poderia gerar um filho, e ela acabou tomando a decisão dela de dar um filho ao marido dela. Então ela pegou e emprestou a sua serva para ter o filho, e a serva teve o filho com Abraão, mas não foi essa a promessa que Deus tinha para ela. A promessa que Deus tinha para ela é que ela ia gerar um filho e ia ter um herdeiro. E aos 90 anos, ela acabou gerando esse filho. Deus deu, e esse filho ia ser filho de nações, né? E foi o que Deus tinha colocado no coração dela. E muitas vezes é como o pastor veio e pregou. Ai, como é que chamou? Esqueci o nome dele. Danilo, não. Pastor Valdir, que às vezes a gente pensa, mas não fala, né? E um dia Deus me deu também uma promessa. Eu já acho que tive a oportunidade de compartilhar um pouco, né, dessa promessa que Deus deu. E no discipulado, a gente sempre tem discipulado junto, mas depois a pastora sempre nos traz uma palavra. E ela pegou e trouxe para mim um livrinho, tipo um caderninho. Eu acho que se não todas as mulheres, mas a maioria das mulheres da igreja também deve ter recebido nos seus discipulados. E ela falou assim para mim, quando ela me deu esse caderninho, ela falou assim que era para mim colocar uma causa que eu me colocaria de joelho. E quando ela falou isso, ela falou do pet. Eu não estava esperando, na verdade, me pôr de joelho o pet, porque era uma coisa que Deus tinha falado no meu coração. Deus falou que ia me dar, mas estava bem distante. Embora eu estava fazendo devagarzinho tudo. E o que eu tinha pensado colocar era a minha família. Me colocar de joelhos pela minha família. Não só pelos meus filhos, meu esposo, mas meus familiares também. Inclusive, meu irmão, ele está fora hoje, felizmente, da igreja. Ele foi um servo de Deus. Muitos conheceram ele. E eu creio que Deus, através da minha família, da sua família, nós vamos ganhar outras famílias lá fora, porque esse é o propósito de Deus. Deus, quando eu constituí a minha família, eu não tinha um propósito, eu não sabia para qual finalidade seria uma família. Eu vou ter uma família, porque aí, sendo assim, eu serei feliz. Era essa a minha concepção, e com certeza muita gente lá fora, a concepção do mundo é essa. E aí eu orando a Deus, e Deus me pedia para eu colocar nomes nesse livrinho, e veio o nome do meu irmão. E eu coloquei, eu creio. Ele veio algumas vezes, tem vindo na igreja, não com certa frequência. Ele está passando por um momento, uma situação bem complicada, bem delicada na vida dele. E eu creio que o propósito da família de Deus, para a minha família, para a sua família, é que nós sejamos referenciais, não só na igreja, porque a nossa família é uma família que todos que convive conosco dentro do nosso lar, é o que realmente conhece a gente, conhece o nosso coração, conhece os nossos defeitos, as nossas falhas, mas que lá fora nós possamos ser um referencial, tanto dentro da igreja quanto lá fora, que nós possamos ser um referencial para as outras famílias, porque o propósito de Deus de construir família não é para ter bens materiais, não é para ter valores financeiros, mas sim vidas. E isso que Deus almeja com que a gente também possa estar alcançando as famílias lá fora, que esse é o propósito de Deus. Quando eu estava conversando com meu esposo, e uma vez ele falou assim para mim, eu não sei nem o que falar dele, né? Porque ele é tão bom, quem conhece ele, assim, que ele faz coisas assim que até eu desacredito, assim, até para comigo, porque às vezes eu sou meio difícil, quero as coisas do meu jeito, na minha hora, e nós mulheres tem que ser sábias, porque nem tudo é do nosso jeito, na nossa hora, mas ele é uma pessoa que
se eu falar alguma coisa para ele, ele não discute. E às vezes ele falava alguma coisa e eu ia atrás dele, falando, porque eu queria que ele ouvia, mas ele ficava calado e às vezes ele saía, justamente para a gente não ter conflito em casa. E até uma vez eu estava num acampamento, foi no Abacateiro, e ele montou a nossa barraca no sol. E aí eu falei, no sol? Não foi no sol. Foi na sombra, só que durante o dia o sol ia virando. Aí à tarde tinha sol. E aí, eu sempre gostei do quê? De dormir. Eu, às vezes, ia para o acampamento já pensando, a tarde é bom, que é dia para relaxar. Não tinha, assim, muita comunhão, assim, com as irmãs da igreja, né? E aí o pastor Eduardo falou assim, o André vai direto para o céu, porque eu não acredito que ele vai desmontar essa barraca. Porque a nossa barraca é uma barraca que, quando eu levava a nossa barraca, eu levava a casa. E aí o pastor falou isso. E um dia a gente conversando, ele falou assim para mim, a minha felicidade é te fazer feliz. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, e eu, o que eu tenho feito para fazer também a minha família feliz assim também? Eu coloco vocês para pensarem o que vocês têm feito pela sua família. Porque é fácil, né, a gente agradar outras pessoas de fora. Às vezes a gente faz coisa para outras pessoas, mas a gente não faz para a nossa família dentro do nosso lar. Às vezes a gente é meio ríspido com a nossa família, com nossos filhos. Como Sara era uma mulher feliz porque ela gostava de receber pessoas em casa, e eu quando não tinha muito esse costume, porque quando eu limpava a casa, trabalhava a semana inteira, quando eu limpava a casa, eu queria a minha casa limpa, e eu saía limpando e fechando todas as portas para ninguém pisar, porque eu não queria que sujasse de novo. E em relação também à refeição, com o alimento, fazer comida. Eu era uma esposa que não gostava de fazer comida, mas eu vi que não era só eu da igreja. Compartilhando esses dias, também vi que tem irmãs também que não gostam de fazer comida. Mas gosta de comer. Não gosta de fazer, mas de comer. E isso é verdade. E ainda eu falo, né? Às vezes eu falava assim, amor, o que você vai fazer hoje? Porque ele que mais cozinhava em casa. E esses dias, conversando com um irmão, que casado recentemente, falou assim... eu não vou cozinhar. Eu gosto bem de cozinhar, só que eu não vou cozinhar todo dia. Por quê? Para a minha esposa não ver que é só eu que tenho que cozinhar. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí Deus falando, glória. E aí eu peguei e fiquei com aquilo na minha cabeça. E nisso a gente já estava conversando sobre ir no mercado, porque eu detesto ir no mercado, fazer compra. Detesto ir em shopping, não gosto de ir em shopping. O meu esposo que gosta de ir em shopping. E aí eu ficava... Eu gosto de comprar, não, gosto de passear só. Gosta. Uma vez ele foi no shopping comigo e a gente não tomamos um sorvete. Nada. E eu falei, pra que você... Falei, vamos no shopping. O que você vai fazer? Eu vou andar. Eu fui andar. E aí eu ficava pensando... Andei e fui embora. Aí eu ficava pensando... Vim embora. E aí eu sempre vinha assim, vai no shopping... Ai, que delícia, eu vou no shopping, mas eu pensava de ir no shopping só para comer. Não me importava de ir no shopping para ficar vendo vitrine e nada. E aí, eu fiquei pensando com o que esse irmão falou, em referente a fazer comida em casa. Nós, mulheres, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer. Porque a pergunta que eu faço é o quê? O que Deus faria? Com certeza Deus faria, independente da situação, independente da circunstância, Deus faria. E é essa pergunta sempre que eu tenho feito no meu coração. O que Deus faria antes de fazer qualquer coisa? Em relação também aos filhos, eu pensava só em trabalhar porque precisava, que nem a Flávia comentou, precisava pagar a escola, precisava dar uma condições melhor de vida para os nossos filhos. Isso também é um propósito de Deus, mas os pastores têm nos abençoado, nos falado que nós temos que deixar um legado muito mais do que isso. Muito mais do que deixar uma casa, que deixar um carro. Porque eu pensava, eu vou trabalhar, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei.
de ter que conquistar as coisas. Mas o André, ele sempre teve na cabeça dele que quando nós conquistamos as coisas com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nós damos mais valor do que quando a gente ganhamos. Meu pai não deixou nada para mim. Eu falo, não, deixa. Eu falo assim, mas é assim, incentivando justamente ele saber o valor que tem de conquistar as coisas. Porque quando a gente dá, é muito fácil. Ele não sabe o valor que tem, não sabe quanto sou. Meu filho mesmo, ele não sabe o valor do dinheiro ainda, já tem 12 anos. A Flávia já sabe. Começou a trabalhar, pedia tênis. Eu quero tênis. Eu falei, deixa ela começar a trabalhar para você ver se ela vai querer comprar tênis de R$1.000. Pergunta para ela se ela quer comprar agora hoje. Porque ela sabe hoje o valor que o dinheiro tem, o valor que tem, né? E a gente decidiu falar sobre a família de Abraão e de Sara. Tem várias famílias que foram bem-sucedidas, teve os erros e os acertos, mas o que Deus colocou no meu coração sobre Abraão foi principalmente na hora que Sara entrega a Agar, né? Falou assim, olha, deita com ela lá, porque Deus falou que a gente vai ter um filho. Eu fiquei meditando nisso, né? Todo mundo taca um monte de pedra em Sara, né? Fala, não acreditou em Deus. Mas se você for ler a história, no Antigo Testamento, a lei, era isso que a lei dizia. Se o homem casado com a mulher, se ela for estéril, ele pode se deitar com a serva. Se você for ler os textos, eles falam isso. Foi por isso que na cabeça dela que ela pensou, bom, eu sou estéril, não posso ter filho, eu vou dar minha serva. Deus falou que ele vai ter um descendente, então... Só que a promessa que Deus tinha não era essa. Deus falou que ia dar um filho. Isso é quando no comecinho de Gênesis 12, começar a ler a história de Abraão. A história de Abraão vai de Gênesis 12 até 25, quando ele morre. E quando Deus se apresenta, que foi o texto que a Raquel leu bem no início de Gênesis 12, aí depois, mais à frente, ele fala de novo com Abraão, depois ele fala de novo. Várias vezes ele prometeu que ele ia ser pai de multidões. E na última vez, quando ele fala, que está lá em Gênesis 15, ele faz uma aliança com Abraão, né, em Gênesis 15. E depois Deus faz essa aliança e pede para ele circuncidar, né? Que ia ser, ele ia marcar na carne, no corpo dele, a aliança que Deus tinha feito. O interessante, todo mundo fala que Sara riu, mas se você for ler no texto, Abraão riu também. Está lá em Gênesis 17 e 17, né? Quando Deus fala com Abraão, né? Vou ler no 15, quando Deus fala com ele. Está em Gênesis 17, um pouquinho para frente, né? Deus fala assim, disse também Deus a Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. E eu abençoarei e também por meio dela te darei um filho. Sim, eu o abençoarei, dela procederão nações, reis e povos. Aí no 17 fala assim, Abraão prostou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão disse ao Senhor, né? Permita que Ismael seja o meu herdeiro. Ainda ele questionou ainda, né? Todo mundo fala de Sara, mas ele riu também. Ele não acreditava. Mesmo Deus colocando ele como o pai da fé, né? Depois que ele fez várias promessas, que ele saiu da terra dele, e Sara acompanhando, né? Eu estava até conversando com a minha esposa. Falei, imagina, né, se Deus fala comigo, vende tudo que você tem, eu vou te mandar para um lugar. Se eu falar isso para ela hoje, você vê a fé que essa mulher tinha, né? E é por isso que Deus falou comigo para ministrar junto com ela. Não vou mostrar os dois lados, né? Que todo mundo na rede de mulheres, principalmente falando sobre família, a mulher tem o lado dela, tem a parte, né, o papel dela, mas o homem principalmente também, porque ele teve fé por ouvir a Deus e obedecer, e ela teve mais fé que ele de seguir ele. Falar, mas ele é louco, eu vou junto. Imagine, se você teria essa coragem de fazer o que ela fez, você mulher, de seguir o seu marido, independente do que Deus mandou ele fazer, você teria a coragem que ela teve? E o entendimento que ela teve, né? De obedecer, como a Raquel leu o primeiro versículo, que foi de 1 Pedro, que fala que ela chamava ele de Senhor, porque ela honrava ele. Ela honrava como um senhor mesmo. E quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Mulher que pula, já cai assim demoniada. Submissão é você ser ajudadora, né? Porque tem mulher que pensa submissão, não, meu homem vai mandar em mim, principalmente hoje com a ideologia que tem o mundo, né? Que mulher tem que ser independente. Mulher tem que ser dependente de Deus. No texto que a gente leu de 1 Pedro, fala muito bem isso, né? Que ela tem que ser submissa ao marido e depender de Deus, da direção de Deus, né? Então, quando Sara saiu junto com Abraão, não foi só ela que errou, quando errou, assim, entre aspas, de antecipar aquilo que Deus tinha, né? Porque, na verdade, ela estava cumprindo a lei.
Ela entregou a serva, na lei estava escrito, olha, se você for ler, eu fiz um estudo, ele poderia cancelar o casamento, porque ela era estéril e não gerava filho, ele poderia fazer isso, porque na lei está lá na lei. Então todo mundo fala, ela errou. Ela errou não, ela foi seguir um protocolo, uma lei que existia no Antigo Testamento. E às vezes por a gente falta de conhecer e entender, né, a gente fala coisas que a gente não sabe, né? E Deus falou, depois que Deus falou isso aqui, foi a primeira vez que Deus falou, não, é ela que vai gerar um filho, é ela que vai gerar. Deus falou que ia dar um filho para ele, e ele deu Ismael. Aí, na cabeça dele estava tudo certo. Aí o anjo apareceu e falou, não, é ela que vai gerar o filho, vai sair de baixo. Aí ele riu aqui e ainda falava, será? Eu com essa idade, minha velhinha também, será que isso pode acontecer? E aconteceu aquilo que Deus realmente falou que ia acontecer, né? Porque ele tinha um propósito naquela família, né? Por isso que Deus colocou no nosso coração de nós falar sobre família perseverante e que conquista, né? Porque se eles não tivessem a perseverança que eles tiveram, do tempo que passou da promessa, que com 75 anos Deus se apresentou para Abraão, né? Ele esperou todo esse tempo, né? A gente, por muito menos, abandona Deus. Dá um mês, a gente ora, Deus não dá, a gente até esquece. Vou pedir isso mais não, que Deus não quer me dar isso, não. Às vezes Deus quer te dar, mas não é aquele tempo. É na hora dele, no tempo dele. E o que o André falou, que realmente Sara acompanhava Abraão em todas as viagens que ele fazia. E muitas vezes nosso marido pede para nós fazermos alguma coisa, a gente somos desobedientes. Não fazemos o que ele pede. Eu tenho um testemunho para dar. Não tinha nem compartilhado com ele. Na verdade, é como o Lu falou, não sei se é um testemunho que eu tive como experiência. Uma vez Deus tinha falado com o André, nós tínhamos acabado de comprar um carro, fazia um pouco tempo, eu não me recordo, faz isso mais ou menos uns 9 anos, né? André tinha entrado na igreja... Eu tinha acabado de me converter, fazia um pouco tempo que eu estava Fazia pouco tempo que tinha se convertido, e o André chegou uma vez em casa e falou assim, nós tínhamos comprado um carro financiado. E o André falou assim, Deus pediu para nós darmos um carro para a igreja. Nossa, eu pulei longe. Eu falei, olha, André, eu só vou dar o carro para a igreja se Deus vir falar comigo. Se não vier falar comigo, eu não vou dar. E Deus falou de diversas formas. Mas eu queria ver Deus como pessoa. Porque assim, acabou de entrar na igreja, faz pouco tempo, como que vai dar um carro? Eu vou ficar pagando 60 parcelas ainda? Aí nós não demos o carro, por minha desobediência nós perdemos o carro. Um dia nós fomos na escola buscar uma filha que o André tem e bateram no nosso carro, mas de propósito. O padrasto dela Deus pegou uma distância e veio de ré ao nosso carro e deu em cheio. E a gente perdeu o carro porque a gente perdeu o motor, perdemos tudo. Falei, nossa, se eu soubesse, eu tinha entregado o carro na igreja. Não teria... porque aí é fácil, né? Depois que já aconteceu, já... Só que foi uma experiência que eu tive, porque Deus falou com ele, Deus já havia falado ao meu coração várias vezes que o carro não era nosso, porque o André, toda vez que comprou um carro, falou assim que o carro era para servir a obra de Deus. E às vezes... E era um carro da moda, na época, era um Citroën Sara. E era um carro caro na época, eu falava, e era um carro grande, e aí, onde ia, o André, eu lembro que uma vez o André veio na igreja e colocou 7 pessoas dentro do carro. Eu falei, nossa, acabou de comprar o carro, já vai destruir desse jeito, colocando um monte de pessoa que nem cabe. E o André ia para o Florence com o pastor... Não, com o pastor Ricardo. E o pastor Ricardo era meio doido, e o André também. Mas aí no Florença já era outro carro, já era a Saveiro, já estava com a Saveiro. Na Saveiro eu colocava 7 lá dentro. Não, ele sempre... E aí uma vez também a gente comprou um carro que realmente era para 7 lugares. Mas a gente comprou e não era para ter comprado no momento quando a gente comprou. E voltando nesse aí, o André falava assim, que o nosso carro era para servir a igreja, servir os membros da igreja. Eu lembro que uma vez teve uma irmã que ligou meia-noite para poder ajudar ela. Era lá no Ouro Verde, ela estava, e o André foi, ajudou, tudo, trouxe, porque não tinha mais ônibus, tinha perdido o ônibus. E eu ficava pensando, Senhor,
Por que eu não dei o carro? E aí, às vezes, eu ficava no ponto de ônibus, passava um irmão assim, falei, nossa, nem para dar uma carona. Eu tinha um carro, e por desobediência. E às vezes nós mulheres, não obedecemos nossos maridos, a nossa família também paga um preço. Porque nisso, o Andrew era bebezinho, eu vinha da onde nós morávamos de ônibus. Por conta de uma desobediência. Porque se eu tivesse obedecido, primeiramente a Deus, que tinha falado com o meu marido, eu não estaria passando por aquela situação. Então, que nós mulheres possamos ter cautela naquilo que nós vamos fazer e naquilo que nós vamos falar, porque tudo tem um peso. Se nós não obedecemos, primeiramente a Deus e depois o nosso marido, que ele é o sacerdote do nosso lar, a nossa família não vai ser uma família bem-sucedida, bem estruturada. É que nem quando Deus falou para Abraão que ia dar o filho, né? Depois tem em Gênesis 18, conta a história que Abraão estava na casa dele, lá na tenda dele lá, e ele avistou 3 homens, né? Que ele reconheceu que foi Deus que enviou, né? E eu pensando nesse texto, né? E quantas vezes Deus não envia pessoas, né? Deus mesmo se apresenta através de vida de pessoas, né? Com a palavra, com a direção, e a gente não escuta, né? Abraão teve discernimento aqui, ele sabia que era Deus. É como minha esposa falou, né? Às vezes Deus dá uma direção, não só para o homem, mas para a esposa também, e sabe que foi Deus que falou, né? E quando a gente compartilha com o cônjuge, ele não acredita, né? Fala, várias vezes que Deus falou comigo, eu falava à minha esposa, mas será que foi Deus mesmo? Aí eu falava, Deus, fala com ela. Porque se você falou comigo, se foi ele vai falar com ela também, né? Mas Abraão, ele teve entendimento, ele sabia que era Deus. E foi nesse momento, quando esses 3 homens estavam passando, e que ele sabia que eram enviados por Deus, ele acolheu eles, deu o melhor da comida, e foi quando ele recebeu a promessa aqui. Quando ele estava falando com Abraão, e os homens perguntaram, onde está a sua esposa, né? Onde está Sara, né? Aí ele falou, está lá na tenda. Aí quando o anjo falou que ela ia ter o filho, que naquela mesma época, no ano seguinte, quando eles voltassem por lá, ela já ia estar com o filho. Foi aí quando ela riu, ela não acreditou, né? E se ela não tivesse perseverado, independente do tempo que tinha passado, eles não iam ser a família que Deus tinha preparado para nós, porque nós somos descendentes deles, né? A gente está aqui, a gente foi alcançado por causa deles, por causa da fé de Abraão. Porque se você lê um pouquinho a história antes de Abraão, fala da Torre de Babel. Assim, quando fala da Torre de Babel, quando Deus distribuiu os povos, aí vem as descendências lá, né? Um viveu 450, outro viveu 480, aí vem descendo, de 400 vem diminuindo as idades lá, quantos patriarcas viviam, né? Até chegar na história do pai de Abraão, de Terá, e depois fala a história dele do capítulo de Gênesis 12 ao 25. Então, quando Deus dá uma direção para uma família, muitas vezes a direção não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Sara queria um filho, mas ela não queria ouvir daquela forma, daquela maneira. Fala, por que ele não falou 10 anos atrás disso? Porque quando Deus prometeu um filho, ele falou com Abraão, falou, você vai ter um filho. Aconteceu o que aconteceu. Ela falou, não, bom, então eu vou lá fazer. Se eu não posso, alguém vai fazer. Ela não esperou o tempo de Deus, né? E quantas vezes a gente não atropela, né? Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que está ajudando, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Ao contrário, a gente precisa da ajuda dele, né? A gente tem que esperar nele. E esperar é difícil, não é fácil. É muito difícil. Principalmente quando a gente tem algo no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração, que a gente quer conquistar aquilo, que a gente tem muito desejo de conquistar aquilo, e o tempo vai passando, e aquilo não acontece, a gente já começa a gerar dúvida. Será? Como gerou no coração de Abraão aqui. Abraão estava com dúvida, por isso que ele riu. Falou, será eu, com 100 anos, vou ter filho? E o anjo falou, não, você vai, e ela vai. Aí Sara também riu e falou, será eu? Deus vai me dar esse prazer nessa idade? Muitas vezes Deus dá promessas, dá direções para a nossa família, para a nossa casa. E se a gente não tem um discernimento de compreender que lá foi Deus que falou, e perseverar naquilo, porque não é fácil. É que nem eu sempre ministro para os jovens, né? Às vezes eu converso com alguns, aí falo, nossa, mas como é difícil, né? Principalmente para os jovens é muito difícil os dias de hoje, né? Eu falo, cara, se fosse fácil todo mundo era crente. Não é fácil. A Bíblia fala que o caminho é estreito, a porta do mundo é larga, a decisão é nossa, o mundo atrai, os olhos com nossos ouvidos, a Bíblia é clara nisso. E o que a gente tem que fazer? Perseverar. É fácil? Não é. Vai falar para um jovem doido para namorar, falar que ele não pode namorar. Não é que ele não pode, ele pode, tem a consequência. A Bíblia não me ensina isso. Uma vez eu fui ministrar
fui convidado pelo Tiago, fui ministrar na igreja dele, eu falei isso para os jovens, né? Falei, cara, e Deus me usando para falar, uma menina doida para namorar, eu nem sabia, não conhecia, por isso que é bom você pregar em igreja que ninguém te conhece, né? Que você fala, só via, fala Deus. E foi o que Deus colocou no meu coração. Na Bíblia não tem nenhum versículo que fala sobre relacionamento de jovem e adolescente, não tem nenhum. Pelo contrário, depois você vai ver a história de Abraão aqui, de Sara, o filho deles. Sabe quantos anos que ele casou? Acho que foi com 40, se eu não me engano. Foi 30 ou 40, que eu não guardei a idade dele. Continua lendo para frente, você vai ver quantos anos que ele casou. Na Bíblia, os homens casavam bem mais velhos. As mulheres que casavam mais novas, porque ele ia lá e pegava ela como esposa. E hoje a gente vê ao contrário. Não estou falando que você tem que casar com 30 e 40, não, mas você tem que esperar o tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso. A gente às vezes antecipa aquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família, e a gente perde aquilo que Deus tinha para fazer, né? A gente atropela aquilo que Deus queria fazer, né? A gente não tem o discernimento de ouvir aquilo que Deus quer falar e sai caminhando, como Sara falou, não, já que eu não posso fazer, eu vou lá, entrego minha serva, né? E perde o melhor de Deus, né? Para a nossa casa, a nossa família, né? Como minha esposa falou, e a Flávia também falou, quando um erra, todo mundo erra. Engraçado quando a gente está brigando assim, né? Fala, não, eu errei. O pastor Vilar sempre fala isso. Não, eu errei 50%, mas você errou 50%. Se os dois errou 100%. Porque os dois na Bíblia falam que é uma só carne. A gente, o nosso ego, o nosso interior fala, não, eu errei, mas você errou também. A gente sabe quando um erra, o outro erra. Quando a gente tem esse entendimento, a gente procura o quê? Errar menos. Não quer dizer que a gente não vai errar. Sara errou. Abraão também errou. Você for ver quando Abraão entrou no Egito. Você é minha irmã, viu? E ela realmente era a irmã dele. Só que mentiu, falou, não, estou com medo dos caras me matar. Mas ele não temia Deus? Deus não falava com ele? Deus não falava, Abraão, vou te dar essa terra. Abraão, amém, eu creio. Aí chega num lugar, fala que você não é minha esposa não, senão eles vão me matar. Mas ele não acreditava em Deus? Ele errou também, não foi uma vez não, foi duas vezes, e Deus deu o livramento, né? Porque Deus tinha um plano naquela família, tinha um projeto naquela família, né? E Sara foi obediente, até na mentira. Às vezes o homem induz a mulher a mentir, e é a mesma coisa, a mulher induz o homem a mentir, né? E olha no que dá, né? E mesmo no erro, na mentira, Deus ainda livrou, né? E por isso, quando a gente tem que ter discernimento de ouvir aquilo que Deus fala, e por mais que seja difícil, caminhar naquilo, né? Porque não foi fácil para Abraão esperar todos aqueles anos, querendo um herdeiro, querendo um filho. Cara, Abraão era um cara rico. Se você for ler a história de Abraão, quando ele saiu lá da terra dele, levou servo, levou jumento, levou um monte de coisa. Naquela época, quem tinha dinheiro era quem tinha isso. Ele era uma pessoa que não tinha uma condição física e financeira pouca. Ele era novo, ele tinha 75 anos quando ele saiu de lá, quando Deus falou com ele. Vou ver, hoje já não é tão novo, né? Porque hoje a média de idade é 80, mas a perseverança dos dois em ouvir aquilo que Deus falava e caminhar naquilo, tanto de Abraão como de Sara, é o que a gente tem que trazer para a nossa casa, a nossa família, né? A perseverança deles de ouvir a Deus e entender aquilo que Deus tem, o projeto que Deus tem para a nossa casa, a nossa família. E o que a gente pode estar aprendendo com Sara, as características de Sara? Sara era uma mulher dedicada ao filho e ao marido, que é o que nós temos que ser. Nós temos que ser dedicada aos nossos filhos, nossos maridos, com os compromissos da igreja, com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós está compartilhando também com a nossa família, que é o que Deus tem feito no meu coração, que quando a pastora me entregou aquele livrinho e falou assim, por essa causa você se coloca de joelho, e ela falou pet shop, eu nem sei assim se foi Deus que tinha falado com ela, porque a gente acabou nem conversando, né, pastora, sobre isso, mas eu lembro que quando eu estava preparando cada detalhe, porque Deus já havia me falado que ia me dar o pet shop, mas com um propósito. Deus ia me dar o pet shop, mas aquele pet shop não seria só para eu cuidar dos cachorrinhos, dos animais, porque é uma coisa que eu amo muito fazer, mas era para falar da palavra de Deus para cada pessoa que ali entrasse. E esse era o propósito. E uma vez ali na porta, o pastor Du falou assim para mim, quando estiver lá no auge, Deus vai tomar, Deus vai pedir. Mas ele falou
Mas ele falou... Eu não tenho problema com isso, não. Ela que tem. Mas foi para me tratar. Foi para me tratar mesmo. Quando falou, porque uma vez também a gente veio aqui se aconselhar com o pastor Eduardo e ele também falou. Essa mesma palavra ele falou, né? E quando estiver no auge, Deus vai pedir. Mas Deus vai pedir se eu não estiver cumprindo com um propósito para aquilo que Ele me deu, que é para levar a palavra de Deus. E eu creio que aquele lugar, cada um que a gente fez, um pet shop, todo mundo fala, nossa, que bonito, porque é um pet shop bem diferente que em Campinas não tem. Mas não foi só porque ele é bonito, mas foi para a gente, através da beleza dele, que o pastor de uma vez foi orar lá, ainda não tinha nada, não tinha as paredes, não tinha nada, ele começou a orar lá no lugar, e ele falou, aqui vai ser uma célula. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, para ter uma célula aqui, esse lugar precisa estar confortável. E é um lugar confortável, que às vezes a pastora Adria passa lá e ela toma um cafezinho, e eu gosto tanto, porque a gente fica conversando, e é um lugar agradável, onde as pessoas vão, gostam de ficar, e ao mesmo tempo eu tenho contato com pessoas, porque eu tinha onde eu trabalhava contato com pessoas, mas eu não podia falar da palavra de Deus. Agora eu posso falar da palavra de Deus, porque além do pet shop eu estou na minha casa, e lá Deus que habita na minha casa, não sou eu, nem a minha família. Então que nós possamos ser pessoas dedicadas, pessoas fiel a Deus. Deus deu também porque nós fomos fiéis com Ele. E um dia eu falei assim para Deus, Senhor, que através do meu serviço eu possa abençoar outras famílias, outras vidas. Não só trazer o dinheiro em si, só para abençoar os meus prazeres, mas para abençoar outras famílias. E também que nós possamos ser alegres, porque aqui em Gênesis 21:6, Sara diz, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Deus tem me dado motivos para sorrir, mesmo diante de tanta luta, tanta dificuldade que a gente já passou, porque há uns 3 anos atrás nós passamos por uma dificuldade financeira, mas foi para aprendizado, e eu creio que através disso que Deus falou aos nossos corações, foi também para passar a nossa experiência, porque a igreja está crescendo, tem muitas famílias novas na igreja, muitas famílias que nem conhecem a minha família ainda, mas é para a experiência que nós tivemos, que é para compartilhar com outros irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que nós cometemos. E Deus cumpriu a promessa, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida de Abraão. Você continua lendo, Isaac nasce. Todo mundo sabe da história depois aí, né? Quem não conhece muito a história de Abraão, eu dou uma dica para você. Na minha época, quando eu comecei a me converter, eu tinha dificuldade pra caramba de entender, né? O pastor pregava aqui, falava de Abraão, Isaac, eu... Caramba, mano, quem que é esses caras? Que eu não conheço nenhum desses caras. Aí eu li a Bíblia e não entendia. Aí Deus falou comigo. Falou, na minha época eu tinha aqueles VHS ainda, né? Eu fui na locadora, aluguei tudo quanto é filme que tinha. Tipo, falava de Mateus, de João, de Abraão. Pá, lá ficava assistindo. Aí quando eu ia ler a Bíblia, eu entendia. Falei, agora eu sei quem que é Abraão, Isaac. Porque às vezes a gente pega a Bíblia para ler, a gente fala assim, não vou ler não, que eu começo a ler e não entendo. Minha esposa era assim. Eu falei, então pede discernimento que Deus vai te revelar o que Ele... A Bíblia fala que Ele revela aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele não quer, Ele não vai revelar. Porque Ele só revela aquilo que a gente precisa saber. O que a gente precisa, Ele não vai falar. E essa foi a estratégia que Deus me deu, né? E na vida de Abraão aqui, Deus cumpriu. Deu o filho, tudo. E só que depois Deus provou eles também, né? Imagine, né? Eu conversando com a minha esposa. Eu não sei quem teve mais fé. Se foi Abraão de ouvir Deus e pegar o filho dele e ir lá levar no monte para sacrificar, ou o filho dele de ir junto sabendo que ele ia morrer. Porque ele sabia que ele ia morrer. Quando ele perguntou para ele, cadê o holocausto? Ele falou, não, Deus proverá, filho. E foi o que aconteceu. E o interessante foi as palavras que saíram da boca dele, foi realmente o que aconteceu. Ele falou que Deus ia prover, e Deus proveu. E o que tem saído da nossa boca, né, no momento de dificuldade, no momento que Deus pede algo para a gente? Aqui Deus pediu aquilo que Ele tinha dado de presente para ele, né? Não foi porque Ele queria tirar, Ele queria saber onde estava o coração dele. O coração dele estava em Deus. Às vezes Deus dá coisas para a gente, materiais, ou até mesmo espirituais, porque o filho também é espiritual, mas Deus quer saber se Ele ama muito mais aquilo do que a gente ama Ele. E muitas vezes a gente inverte, a gente ama muito mais as coisas, as pessoas, que a gente, não que a gente não tenha que amar, mas que a gente coloca em primeiro lugar do que a Deus. E às vezes Deus pede um relacionamento, às vezes Deus pede um emprego, às vezes Deus pede para você entregar algo para alguém. Você fala, mas por que Deus pede? Porque se Deus está pedindo, que aquilo está te impedindo.
o filho de Abraão não estava impedindo ele de se aproximar de Deus, mas Deus estava provando a fé dele. E quantas vezes Deus tem provado a nossa fé, né? Como provou a de Sara e de Abraão. A gente fala de Abraão, né, que teve coragem de ir lá levar o filho. Imagina a Sara que ficou em casa, sabendo. Porque Abraão teve que falar para ela, né? Mesma coisa, ele saiu e falou, não, vou bem ali e já volto. Não foi assim. A Bíblia não declara isso, mas ele teve que falar. Porque ele teve que explicar para a esposa dele o que ele ia fazer, aonde que ele ia com o filho deles. Porque o filho era dos dois, né? Imagina a fé que eles tiveram, né? Como o pastor sempre fala, né, que na cabeça dele poderia ter fé para que Deus ressuscitasse. Poderia ser. A Bíblia não é clara no que ela fala no texto, né? Mas muito mais fé teve ele, né? De acompanhar o pai, mesmo sabendo do que estava acontecendo, né? E continuou lá, né? Eu tenho certeza que se fosse qualquer um dos adolescentes aqui, na hora que o pai falar, deita aí, um lá já estava lá na esquina já, não tinha ficado lá aqui, ó. Mas isso que é fé, né? A gente perseverar, né? E depender realmente de Deus, né? Porque a gente às vezes fala, não, eu dependo de Deus. E na hora que o negócio aperta, você depende realmente de Deus? Ou você corre para resolver as circunstâncias da maneira que você pode? Porque Deus vai deixando, vai dando corda. Aí Deus vai deixando, mas Deus vai cortando tudinho. Aí quando tem para onde correr, aí a gente vai para onde? Vou ter que ir para a igreja. Tem que buscar Deus. E Deus não espera isso da gente, né? Deus espera que a gente chegue antes. Lógico que a gente vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter dificuldades. A gente não está isento disso. Mas quando a gente está na presença de Deus, com a nossa família toda, é muito mais fácil a gente passar por esses problemas, por essas dificuldades, né? Porque Deus vai fortalecendo, Deus vai dando direção, né? A gente não fica desesperado, né? Como as pessoas do mundo não ficam, né? A minha esposa fala que eu sou muito paciente. Eu sou paciente, mas eu não era assim não, gente. Pensa que eu era assim, não era não. Eu era colérico, o nego falava, abrir a boca, eu já fechava a mão. E foi tratamento de Deus, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Tem paciência hoje até demais. Não, é porque se eu não tiver, aí o pau quebra lá em casa. Porque como ela falou, ela sai falando, eu fico quieto. Eu falo, Deus, não me deixa eu abrir a boca, porque se eu abrir a boca, eu sei o que vai acontecer. E eu não abro a boca, porque eu me conheço, eu sei. E Deus também me conhece. É por isso que Deus equilibra, né? Porque imagine, os dois se atracam lá, dá briga. E não é isso que Deus quer, né? É por isso que Deus põe pessoas diferentes, uma do lado da outra. Porque é um para completar o outro, né? O que falta em um, completa no outro. E às vezes a gente fala, né? Eu orava, e ela orava também, falava, Deus, muda ele. Como o pastor sempre dá o testemunho aqui, né? Muda ele, muda ela, Deus. Eu orava, Deus, muda essa mulher que eu não aguento mais, Deus. Não aguento. Eu falei, eu só não larguei ainda porque eu sou crente, porque eu sei que eu não posso, porque senão eu já tinha largado. E Deus foi me mostrando, né? Eu lembro quando eu me converti, fazia pouco tempo que eu estava na igreja, um ano e pouco. Ela vivia me pedindo para vir para a igreja. Aí quando eu vim me convertir, ela não veio mais. Eu falei, não, esse negócio está errado, né? Você vivia me enchendo o saco, vamos para a igreja. Aí eu me converti, ela não queria vir mais para a igreja. Aí eu falei, você não quer ir? Eu vou. Comecei a vir para a igreja, comecei a vir. Todo evento da igreja que tinha, eu estava lá. Qualquer coisa na igreja, tem mutirão, tem que fazer, eu estava lá no meio. Aí ela falou, onde você vai? Estou indo para a igreja. Eu saía, onde você vai? Estou indo para a igreja. Eu falei, mas você vai dormir na igreja? Eu falei, se tiver uma cama lá, até fico por lá já. Aí e eu sempre, vamos pro culto. Não vou não. Todo culto eu chamava. Todo culto eu chamava. Vamos pro culto, não vou. Tá bom, aí eu orando, Deus falou, não chama mais. Não chama mais. Vai sozinho. Amém, Deus. Saí, me arrumei, para onde você vai? Foi para a igreja, não chamava mais. Aí ela começou, tem alguma coisa errada. Chamava, não chama mais. Aí chegava no dia, você vai para a igreja. Você está indo para a igreja mesmo? Falei, tô indo para a igreja. Aí até que um dia falou, você está indo? Vou ir para a igreja. Eu vou também para ver se você está indo na igreja. Falei, vamos. Olha a estratégia que Deus me deu. Aí ela começou a ouvir, né? Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra. Ela começou a ouvir. E estamos até hoje, né? Porque não é fácil. Porque isso acontece nas famílias. Às vezes, seu marido não se converteu ainda. Ou você, marido, sua esposa não se converteu ainda. Não é fácil. Eu fiquei 5 anos nessa luta aí. Foi 5 anos. Imagina se eu tivesse desistido. A gente não estava aqui hoje. Minha família não estava na presença de Deus hoje. Foi 5 anos desse jeito. Eu vindo, correndo atrás. E ela vinha de vez em quando, uma vez ou outra. Até quando ela pegou firme, realmente se converteu, né? Então, se o seu marido, sua esposa não se converteu ainda, né? Continue, persevere, né? Porque se sua família se colocar no altar de Deus, Deus vai cumprir, né, o propósito que Ele tem. Ele vai restaurar a sua família, a sua casa. Por mais difícil seja a situação. Às vezes você olha e fala, não, a minha família olhava para mim e falava, isso aí não tem mais jeito, não. Eu falava, o André, hoje ninguém nem acredita que eu estou na igreja, muito mais